Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula de ciência. Corre lá, pega o livro de ciência, abre na página 102, vamos para o capítulo 8, micro-organismo, vidas invisíveis. Pessoal, vejam só, no outro vídeo eu achei que ele ficou um pouco longo, um pouco extenso. Por quê? Porque eu abordei o conteúdo do capítulo todo, o capítulo 7 todo. Era um capítulo grande e eu resumi, por mais que eu resumisse, eu ainda achei que ele ficou um pouco extenso. Então, o que eu fiz agora? Vou fazer agora com vocês. Eu vou abordar apenas parte do capítulo 8, certo? Neste vídeo. E o restante do capítulo eu vou abordar em outro vídeo, certo? Em outra aula vídeo. Ou seja, vai ficar melhor para vocês, né? Pelo menos eu achei que fica melhor para vocês, né? Para a aprendizagem de vocês, como também não fica cansativo para vocês assistirem. Beleza? Gostaram? Tenho certeza que sim. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Micro-organismo, vidas invisíveis. Gente, olha, nós estamos rodeados de vidas. Para onde você for, você vai estar rodeados de vidas invisíveis, que você não consegue enxergar. Essas formas de vida são os micro-organismos. Esses micro-organismos, muitos deles são micróbios, que a gente não pode ver a olho nu. Os micro-organismos a gente só consegue enxergar eles através de microscópios, porque eles são invisíveis. Mas eles estão presentes e a gente tem que tomar muito cuidado com esses micro-organismos que está solto no ar. A gente precisa se proteger. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer assim, principalmente agora, com esse vírus que está aí à solta, né? Com o coronavírus. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer, lave as mãos com água e sabão, né? Protejam, passe álcool gel. Por quê, gente? Porque as mãos são entrada para essas formas de vida, são entrada para esses micro-organismos. Tudo a gente pega com as mãos, a gente vai abrir uma porta, a gente pega alguma coisa, tudo a gente usa as mãos. Então as mãos, elas são uma entrada facilitadora para os vírus poderem ter acesso ao nosso organismo, às nossas células. Então a gente precisa sempre estar lavando as mãos, se cuidando, para que essas formas de vida não tenham acesso ao nosso organismo. Sem falar numa boa alimentação, né? Como eu falei em outro vídeo. Vamos lá. Os micro-organismos, eles podem ser bactérias, eles podem ser protozoários, eles podem ser vírus, como coronavírus, tá? E eles podem ser fungos. São formas de vidas, né? Que chamamos de micro-organismos, que estão presentes ao nosso redor. Mas vocês sabiam que existe uma bactéria que a gente precisa dela? Existem bactérias do bem, que faz bem ao nosso organismo. Um exemplo dessa bactéria é aquela bactéria que existe dentro do iogurte. Quem de vocês aí gosta de tomar iogurte? Gostoso, não é não? Bem, então no iogurte existe um tipo de bactéria do bem que ajuda no funcionamento do nosso intestino. O nosso intestino precisa daquela bactéria para funcionar bem, certo? Beleza? Mas lembrando também que os vírus, alguns deles, pertencem a vários reinos. Animal, vegetal e tal e tal. Mas existe um deles que não pertence a reino nenhum, mas que são altamente contagiosos. Ou seja, podem nos causar doenças. Doenças essas gravíssimas que nos fazem muito mal. E sabe que micro-organismo é esse? Os vírus. E é justamente sobre os vírus que a gente vai estudar hoje, certo? Beleza? Vamos lá, vamos dar início às características do vírus. Vamos lá. Os vírus, eles podem ser acelulares, ou seja, eles não possuem células, por isso não são considerados seres vivos. Apesar de existir aquela velha discussão, né? Uns autores defendem que são, outros defendem que não. Mas o que fecha com chave de ouro para determinar que não são seres vivos é o fato deles serem acelulares, ou seja, deles não possuírem células. Vamos lá para outra característica do vírus.
sem metabolismo próprio. Ou seja, o vírus ele não tem metabolismo próprio. Ele precisa adentrar em uma célula para usar o metabolismo daquela célula. E, detalhe, prejudicando aquela célula, né? Deixando ela doente. Vamos lá. Outra característica do vírus. Ele é parasita, intracelular e obrigatório. Parasita porque ele é hospedeiro, né? Ele vai entrar da célula, ele precisa do metabolismo daquela célula porque ele não tem, ele é parasita. Mas ele é intracelular por quê? Porque ele entra na célula, né? Ele vai agir lá dentro da célula. E é obrigatório por quê? Porque ele tem que entrar na célula. Ele entra na célula. Intracelular obrigatório, porque ele vai agir lá dentro da célula. Outra característica do vírus. Vírus são resistentes a antibióticos. Ou seja, o vírus ele não morre com o uso do antibiótico, certo? Não adianta tomar antibiótico, porque ele é resistente a antibiótico. Você vai tomar um antiviral. Se você está com alguma doença causada por vírus, você vai tomar antiviral e não antibiótico, porque não adianta de nada. Antibiótico não mata o vírus. Vamos lá. Outra característica. Pode evoluir e sofrer mutações. Gente, olha, pode evoluir e sofrer mutações. É essa característica aqui que o vírus tem, que alguns autores batem nessa tecla, querendo considerar eles como seres vivos. Por quê? Porque essa característica é uma característica dos seres vivos. Ele tem alto poder de evoluir, isso se ele conseguir adentrar na célula, né? Com o metabolismo da célula. Ele não tem, mas quando ele entra dentro da célula, ele pega, se aposta do metabolismo da célula, então ele vai evoluir, ele vai sofrer mutações. É por isso que a gente às vezes fica bom numa gripe e depois pode gripar de novo. Por quê? Porque aquele vírus ele sofreu uma transformação e veio de forma diferente. Quer dizer, causou outra gripe, mas com outras estruturas. Então, ele evolui. Ele tem alto poder de mutação, de se modificar. Certo? Por isso que às vezes, mesmo a gente tomando vacina contra um vírus, a gente ainda gripa. Por quê? Porque aquela vacina vai agir naquele tipo de gripe. Mas aí, ó, ele sofre mutações e se transforma com alguma característica que aquela vacina não vai identificar. E aí você vai gripar de novo. Certo? Por quê? Porque ele tem essa característica que tem os seres vivos. E alguns autores querem considerar eles como seres vivos por conta disso. Porque eles sofrem mutações. Tá bom? Mas aí outros já barram o fato de que eles são seres acelulares. Então não são seres vivos. Ok? Beleza? Vamos lá. Outra característica do vírus, eles possuem DNA, RNA ou ambos. Gente, preste atenção. Essa informação é novíssima, é informação nova. Até pouco tempo, certo? Os vírus eles eram considerados apenas que tinham DNA ou RNA. Nunca jamais algum que tivesse as duas proteínas ao mesmo tempo, certo? Só que recentemente, não tão recentemente, né? Já faz algum tempo, já que foi descoberto um tipo de vírus, o citomegalovírus, que ele tem em sua composição tanto DNA quanto RNA. Portanto, existe vírus que tem só DNA, existe vírus que tem só RNA, mas existe vírus que tem os dois, que tem ambos, tanto DNA quanto RNA, beleza? Vamos lá. Outra característica é o vírion. Gente, o vírion, ele é uma única partícula viral fora da célula. Preste atenção. O vírus, quando ele está dentro da célula, chamamos eles de vírus. Mas ele fora da célula, chamamos eles de vírion. Ele é chamado de vírion. Mas, isso é só questão de nome, questão de conceito. Mas que, na verdade, é apenas uma única partícula viral fora da célula. Ok? É a mesma coisa. Só que tem uma partícula fora da célula. Agora, essa partícula vai receber o nome de vírion, quando ela está fora. Mas se estiver dentro da célula, é vírus. Entenderam? Beleza? Ok, vamos lá. Outra característica do vírus é a sua composição. Gente, a composição do vírus, ela é básica. A composição básica do vírus é proteína e ácido nucleico. Ponto.
os vírus, eles possuem proteínas e ácido nucleico. Ok? Beleza? Vamos lá. Temos também algo importante. Sim, gente, essas proteínas e ácido nucleico, lembrando que eles podem ter em um só o DNA, como eu já falei, e outros RNA, mas pode ter algumas proteínas. O ácido nucleico, ele vai estar presente tanto no vírus que só tem DNA, quanto no vírus que só tem RNA, mas ele também vai estar presente no que tiver os dois. O ácido nucleico, ele está sempre presente, certo? Beleza? Então, muitos vírus, ele tem apenas uma forma de cápsula. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Uma forma de cápsula que dentro dele possui as proteínas e os ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Tá vendo? Como o vírus da gripe. Esse aqui é um vírus da gripe. É o formato de um vírus da gripe. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Eu trouxe para vocês também verem o vírus do coronavírus. O vírus do coronavírus é esse aqui, ó. Ele é bem parecido com o vírus da gripe, porém ele é mais evoluído. Tanto evoluído que ainda não se descobriu uma vacina para a sua cura. É um vírus meio que novo, né? É um vírus novo que está causando muita morte por aí, certo? E a gente tem que tomar cuidado, por isso que estamos em casa, né? No isolamento, por conta desse vírus aqui, ó. Esse danadinho aqui, ó. Feito uma cápsula que tem RNA ou DNA. Vamos lá. Mas existe outro tipo de vírus. Esse aqui é o vírus da gripe, né? Alguns vírus como o vírus da gripe. E temos outro vírus que tem esse formato aqui, ó. Parece um robozinho, tá vendo? Não é isso? Pronto. Esse vírus aqui, ele é o vírus bacteriano, né? Bacteriófago. Por quê? Porque é o vírus de bactérias. Aí o formato dele é esse. Ele tem isso aqui, ó, que é uma cabeça, como se fosse uma cabeça. Dentro dessa cabeça tá o DNA e a proteína, tá certo? Ele também tem isso aqui, que é uma cauda, tá vendo? Isso aqui é uma cauda. Nessa cauda tem umas fibras, 6 fibras, 6 fibras, tá vendo? Uma, duas, parece umas perninhas. Então, essas fibras, elas são proteicas, ela possui proteínas. Gente, é essas perninhas aqui, essas fibras proteicas que vai adentrar na célula, quando ele conseguir entrar no nosso organismo, ele vai lá, ó, fura a célula, adentra a célula e ele não entra todo, ele passa para dentro da célula, pro interior da célula, as suas proteínas, o seu DNA ou o seu RNA, por aqui, ó. Tá vendo? Ele é um vírus que tem DNA, só DNA. Então, eles vão enviar o DNA dele através dessas fibras para dentro da célula. Ok? Beleza? Deixa eu colocar ele aqui. Ó, e aqui eu trouxe para vocês como é que ele faz. Tá bom? Deixa eu ver se vocês já para ver. Aqui eu trouxe como é que ele faz. Tem no livro de vocês aí. Deixa eu ver qual é a página que tem isso aí. Na página 104 tem isso aqui, ó. O vírus está chegando e aqui é a célula, tá certo? Aí depois ele consegue perfurar a célula e jogar o seu DNA. Ele furou pelas suas fibras, tá bom? Chegou dentro da célula, ele começa a se multiplicar, certo? Ele começa a sofrer mutações. Quando ele se multiplica, ele sofre mutações. Ele começa a crescer novamente e se tornar o formato que ele tem de robô. Ele jogou só o DNA pelas pernas. Mas ali ele se multiplicou e se formou, tá vendo? Com um vírus que ele tem lá no primeiro formato, né? Com as perninhas se torna bem desenhadozinho. O vírus direitinho, tá vendo? E depois ele vai romper essa célula e ele vai sair para tentar atingir outras células. Ele já matou aquela. Então ele vai dali, ele vai sair, ó, para atingir outras células, certo? Vocês podem conferir isso aí no livro de vocês, beleza? Gente, vamos lá. Eu quero que vocês respondam apenas 3 questões. Na página 105, tem 3 questões sobre esse assunto que a gente fez agora. Preste atenção. Mas eu vou pedir para vocês fazerem para mim um pequeno trabalhinho. Ou seja, como a gente está
falando sobre os vírus, e a gente está isolado na nossa casa por conta de um vírus esses que ainda está sendo estudado para encontrar cura, para encontrar vacina e tudo mais. Então, eu não ia perder a oportunidade de passar um trabalho para vocês sobre Covid-19. Então, eu quero que vocês pesquisem tudo sobre Covid-19 e montem em casa, aí na casa de vocês mesmo, como eu fiz aqui, certo? Faço tipo uma microaula. Eu quero que vocês façam uma microaula e gravem para mim ver vocês explicando sobre o coronavírus. Vocês podem fazer cartazes, tá bom? E falar para mim, né, como é o contágio, como é que tá o avanço. Ou seja, pesquise sobre coronavírus, sobre Covid-19, grave um vídeo dando uma microaula, feito igual um seminário, que vocês estão acostumados já a fazer, certo? Faça esse seminário em casa, faça um cartaz, coloque na parede, comece a explicar para mim tudinho direitinho, grave e mande para mim esse vídeo, tá certo? Eu sei, vai encher a memória do meu celular, mas não tem problema não, vale a pena, tá bom? Manda esse vídeo para mim, ok? Que eu vou anotar o nome de quem enviou, de quem mandou e na volta isso vai valer ponto, hein? Não deixem de fazer, tá certo? Beleza? Então, vou ficar por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse mesmo capítulo, beleza? Tchauzinho, gente!